Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, de avanço, mais um dia do transbordar do grande amor do Altíssimo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos o governo da Tua palavra, governando o nosso coração, nosso entendimento, a nossa alma, instruindo o Senhor e endireitando cada passo, cada decisão, Senhor, cada sentimento, Pai. Em todo o nosso ser, glorifica o Teu santo nome e reconhecemos, Pai, que dependemos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, e nós declaramos, consagramos a nossa família protegida, guardada, escondida à sombra das asas do Altíssimo, transbordando em amor, em perdão, união, em nome de Jesus, em fartura e chuvas de bênção, Senhor, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor a cada dia, queridos. Precisamos acordar, agradecer ao Senhor por todas as coisas, reconhecer o Senhor em todas as coisas, aprender a ter no nosso coração mais gratidão a Deus. Sabe, queridos? Não ficar dando muita ênfase aos problemas que muitas das vezes querem tentar tirar nossa paz ou entristecer o nosso coração, mas aprender com a palavra de Deus a ter sabedoria e entendimento, porque o Senhor, ele transforma a maldição em bênção. Então, independente daquilo que esteja acontecendo, peça ao Senhor ajuda, clame ao Senhor, suplique ao Senhor, porque certamente Ele vai te dar força para você lidar com essa situação, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento e muitas coisas além do que nós imaginamos, porque Ele é maravilhoso em todas as suas obras. Amém? Então continue confiando no Senhor, perseverando no Senhor, porque Ele é justo. A nossa esperança, o nosso refúgio é o Senhor, que é a nossa rocha. Queridos, a palavra do Senhor que diz lá na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19, diz a prática da palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina na carta do apóstolo Tiago, amados, que nós não podemos ser ouvintes. E como alguém que vai até o espelho, contempla o seu rosto, a sua aparência, mas logo quando sai do espelho, já se esquece de tudo que viu, de cada detalhe que contemplou. Sabe, queridos? E isso é bem verdade, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser perseverantes.
Se eu e você ser perseverante em cumprir a vontade de Deus, conforme nós vamos aprendendo, nos dedicando, buscando entendimento na palavra de Deus e nós vamos perseverando, nós vamos ser bem-aventurados em tudo que a gente fizer, vai se concretizar de uma forma maravilhosa, porque a bênção de Deus, o favor de Deus acompanham a vida daqueles que temem a Deus, a vida daqueles que buscam agradar ao Senhor. E o texto diz que a pessoa que é ouvinte, mas ela não pratica, ela engana a si mesma. Então, queridos, nós não devemos ser pessoas que ficam preocupados ou se questionando, às vezes com pessoas que estão de má fé realizando, às vezes, a obra, fazendo algum tipo de coisa. Sabe, nós temos que buscar entendimento na palavra de Deus, porque a pessoa que age de má fé na obra de Deus e com os irmãos, essa pessoa está enganando a si mesmo, está fazendo mal a si mesmo, e não digo só no campo religioso, e falo isso não com um julgamento, porque não tenho esse direito e nem posso, mas falo no sentido de que nós venhamos guardar o nosso coração, que nós venhamos ser pessoas que, instruídos na palavra, saibamos lidar com cada situação, lidando com sabedoria, lidando com entendimento, lidando com compaixão e não com a ira humana, como o texto diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, quando aquela ira é do meu coração, porque eu quero as coisas do meu jeito, porque eu quero que seja falado do meu jeito, porque eu quero que seja executado do meu jeito, esse tipo de ira, de indignação, imposição, ela não produz a justiça de Deus. Então, o texto também nos ensina que nós devemos estar prontos para ouvir e que nós sejamos tardios para falar, mas dispostos a ouvir do que falar, mas dispostos a refletir do que questionar, porque o nosso coração, muitas das vezes, a gente quer questionar o que está sendo dito, o que está sendo feito, o que está sendo falado. Só que o texto nos ensina a ter sabedoria, a ser prontos para ouvir, tardios para falar, porque nós precisamos da reflexão, nós precisamos nos examinar a nós mesmos, para entender o que acontece muitas das vezes é dentro do nosso coração. Por que muitas pessoas reagem com tanta ira, com tanta facilidade diante de algumas situações? Porque não tem o fruto do domínio próprio. Às vezes tem pessoas que nem têm conhecimento, às vezes tem pessoas que deixam que o seu modo de pensar, como eu citei aqui, a sua opinião, tudo aquilo que está centralizado no seu eu, venha responder de imediato, não tendo controle, não sabendo ter mansidão, não sabendo ouvir o outro. E o Senhor, Ele não quer que nós sejamos assim, pessoas que não têm controle, que não têm domínio. Então, o texto diz que nós sejamos tardios para ficar irado, e não sejamos pessoas implicantes. Tem pessoas que pegam a implicância com uma pessoa, pegam a implicância no trabalho, pegam uma implicância, uma chatice com uma situação, e tudo reclama, e tudo aponta, e nada não está bom. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos assim. Agora, se de repente você passa por essa situação com uma outra pessoa, torno a dizer, peça ao Senhor sabedoria, clame ao Senhor, porque Ele vai te ajudar, o Senhor, Ele vai te direcionar. Então o texto diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes, queridos. Todos os dias precisamos perseverar, precisamos estar continuamente clamando ao Senhor que nos ajude, clamando e buscando conhecimento diante da palavra do Senhor.
E o texto termina dizendo: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a ter esse domínio. Não significa que nós não venhamos falhar, queridos. Infelizmente, como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço com facilidade. Infelizmente, nós temos esses tropeços, muitas das vezes, o pecado no que a gente pensa, no que a gente fala, às vezes no que a gente sente, mas a diferença de uma vida de alguém que erra para alguém que vive errando e não se arrepende, não se envergonha. Queridos, eu costumo dizer assim, olha, quando alguém vem compartilhar comigo algo que falhou, que errou e se envergonhou, eu falo para a pessoa, eu falo: glória a Deus que você se envergonhou, que você reconhece que você errou, que você colocou diante de Deus essa situação e Deus perdoa. Porque, queridos, eu falo que ali está o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Agora, quando o ser humano chega em um nível que ele peca, que ele erra, que ele vive naquela prática e ele não se importa mais, ele está anestesiado, é uma pessoa que já está na iniquidade. Não tem mais temor, não tem mais aquele sentimento de repulsa que o pecado traz. Então, queridos, nós temos que pedir ao Senhor misericórdia, que o Senhor nos ajude a enxergar as falhas, os erros do nosso coração e buscar corrigir essas falhas, corrigir o pecado, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, sempre sendo sincero diante do Senhor. Sabe, se de repente você, às vezes, por impulso, por conta de uma cultura ou de uma criação, você acaba falando as coisas sem pensar, peça ao Senhor que ajude você a refrear a sua língua, a refrear nas coisas que você pensa, nas coisas que você fala, para você não sair ferindo e magoando pessoas, e até a você mesmo, porque aquilo que sai da nossa boca contamina. Ou da nossa boca sai bênção, ou sairá coisas ruins, se não buscar ter sabedoria diante do Santo Espírito de Deus. Nós somos chamados para ser sábios, que da nossa boca saia manancial de águas vivas, que da nossa boca saiam palavras de vida, palavras de alegria. Sabe, queridos, então vamos perseverar, vamos continuar buscando a face do Senhor. Tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para a pessoa que ainda não conhece a Deus. Ore, interceda, clame ao Senhor, porque o dia da manhã pertence a Deus. Deus pode salvar, Deus pode transformar a vida daquela pessoa que às vezes é muito dura de coração. Deus tem poder. Continue orando, continue perseverando, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, eu clamo junto com os meus irmãos. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Nos santifica, Senhor, pelo poder da tua palavra, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Corrige, Senhor, e alinha o nosso coração, Pai, as intenções do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, Pai, a pôr um freio, Senhor, na nossa língua. Dai-nos, Senhor, o fruto do domínio próprio. Senhor, fruto de mansidão, Pai. Espírito Santo de Deus, que sejamos pessoas tardios, Senhor, para questionar, para falar, para se indignar. Senhor, para se revoltar. Não nos deixe, Senhor, ser controlados, nem dominados, Senhor, pelo nosso eu, pelo nosso coração enganoso. Senhor, pelas emoções, não nos deixe, Senhor, Espírito Santo, mas dai-nos, Senhor, sabedoria e domínio, Senhor, diante, Pai, de toda a oposição, levante, Pai, do inimigo contra a nossa vida. Espírito Santo de Deus, libera, Senhor, a paz que excede todo entendimento para que saibamos, Senhor,
Pai, com uma boa medida, conduzir, Senhor, um assunto, um problema. Senhor, pessoas que estão passando por situações nas suas famílias, Senhor, com os seus filhos, e às vezes não tem, Senhor, o jeito certo de falar, às vezes já fala com raiva, já fala com revolta. Senhor, muitos pais que estão, Senhor, batalhando, Senhor, trabalhando, lutando, e às vezes cheios de preocupações, chega em casa, Senhor, não tem o jeito certo de falar com a esposa, da esposa falar com o esposo, de falar com os filhos. Senhor, tem misericórdia, visita as famílias, que haja, Senhor, sabedoria nas palavras dos pais com os filhos, que haja sabedoria nas palavras dos filhos com os pais. Senhor, perdoa os nossos pecados, falhas e transgressões, Senhor. Concede as palavras certas, Senhor, nos nossos lábios, para conduzir todas as coisas, na família, no trabalho, Senhor, na igreja, com os irmãos. Senhor, tem misericórdia, nos ajuda, Senhor, a ser misericordioso uns com os outros, Senhor, e não nos deixe, Pai, sermos pessoas que enganam a si mesmo. Senhor, não nos deixe, Pai. Não deixe, Senhor, que o orgulho entre em nosso coração. Tem compaixão, nos ajuda, limpa o nosso coração do orgulho, da vaidade, da soberba, da arrogância. Senhor, da idolatria, da ira, da vingança, da dissensão, Senhor. Pai, de confusões. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai, nos ajuda, porque cremos na glória do Teu grande poder e declaramos, Senhor, esse dia abençoado. Nós declaramos, Pai, portas abertas sobre a vida do Teu povo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a vida dos Teus filhos que estão clamando por providência financeira, Senhor, por um milagre financeiro, por uma porta aberta, pessoas que estão clamando, Senhor, querendo resolver as suas contas, resolver, Senhor, as dívidas. Pai, abençoa, Senhor, dá um escape, dá uma estratégia, Senhor, abre as portas. Senhor, abençoa o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja, Senhor, bênçãos sem medidas, Senhor, que haja milagres, Senhor, de alimentos, na mesa dos Teus filhos, que haja fartura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em que nunca nos falte a Tua maravilhosa, preciosa e poderosa presença, em nome de Jesus. Fique na paz, queridos, eu sou a missionária Jess, se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, sempre aqui perseverando junto com vocês em aprender a palavra de Deus, em trazer uma palavra que vai edificar, consolar, exortar as nossas vidas. Deus te abençoe, fique na paz e lembre-se, mais um dia de alegria que o Senhor nos concede, mais um dia de vitória, de conquista, de avanço e do transbordar do grande amor do Altíssimo sobre a nossa vida. Jesus te ama, não se esqueça disso.